Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carla, Ismael, Lucas, Matheus, William, Rafaela, Jennifer. Sejam todos bem-vindos. Outros alunos estão com a gente também. Uma boa noite a todos. E hoje a gente vai trabalhar a apostila Gestão de Cargos e Salários. Diminuir a minha tela aqui, como sempre. Na unidade 1, a gente vai trabalhar cargos e salários. Os objetivos desse estudo, a gente vai conhecer um pouco sobre as responsabilidades atreladas à gestão de cargos e salários. Também a gente vai ver um pouco sobre a importância do plano de cargos e os planos de carreiras que as empresas nos proporcionam e também as organizações. Então, no tópico 1, nós vamos trabalhar conceitos de cargos e salário, no tópico 2, gestão de cargos, e o tópico 3, carreiras empresariais. Tópico 1, a gente vai trabalhar conceitos de cargo e salário, vamos conhecer alguns aspectos fundamentais, precisamos fazer algumas análises com foco na área dos recursos humanos, principalmente, ou seja, conhecer as atividades, as responsabilidades, as atribuições dos profissionais do RH e também os desafios enfrentados por eles, pelas pessoas que ocupam esse cargo. Também vamos abordar assuntos sobre mudanças, recolocações de pessoas e também vamos conhecer sobre a matriz RACI, que é uma ótima ferramenta muito utilizada pelo pessoal do RH. E vamos também dar uma pincelada brevemente a respeito do salário, tipos de remuneração. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cargos empresariais. A ideia de cargos e salários surgiu da ideia de recompensa. Se formos analisar num contexto geral, o trabalho coletivo ele tem um papel fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Exemplo das formigas fazem grandes esforços para conseguir comida, alimentação para sua colônia, mas se notar, isso tudo precisa de uma grande organização entre elas, ou seja, o processo organizacional para que tudo isso funcione. Então as formigas operárias, geralmente elas que são responsáveis por coletar os alimentos e também fazer as limpezas do formigueiro. Resumindo, o emprego da força animal tem um papel fundamental para a sobrevivência e a mesma coisa ocorre com os seres humanos, como a gente pode comparar com essa vida dos insetos, que precisa de todo esse parâmetro organizacional. E assim acontece com os esforços de trabalho humano, buscam ter recompensas para sobreviver, espaço também para ter os convívios nos novos espaços sociais, recompensas como concepção de cargo, de salário e vários outros itens que a gente vai ver ao decorrer dessa apostila. As pessoas, enquanto ser social, ela participa de uma organização, ela tenta se inserir como organização e também na parte familiar, ou seja, uma organização familiar. Organizações empresariais, sociais, de aprendizagem, como organizações de ensino. Quando a gente fala de organização, a gente pode dizer que é uma visão bem abrangente. Organizações como bancos, supermercados, ONGs ambientais. Então, assim, eu vou trazendo também o Uni que vai colaborando com a nossa ideia, com a nossa estratégia, mas os participantes dessas organizações podem ter papéis bem específicos. Exemplo, uma escola, uma organização familiar, geralmente tem um responsável pela alimentação da casa, aí o outro já pode ser responsável pela limpeza, a higiene, cuidado da casa em si. E a organização empresarial temos os departamentos e deparamos com esses cargos e falar um pouco sobre os conceitos de cargos. Ele está mais atrelado aos conceitos de responsabilidades, das obrigações. Vamos ver um exemplo de nomeação de cargo, uma nomeação do cargo de auxiliar de recursos humanos. Geralmente ele tem responsabilidade de contribuir nas entrevistas, principalmente de desligamento, também função de responsabilidade de organização de arquivos, manter a ética, sigilo dos dados pessoais
principalmente dos ex-colaboradores que já não pertencem mais à empresa. E, claro, não divulgar para as outras pessoas fora do grupo, isso é antiético, isso é antiprofissional. Esse profissional, ele tem que ter essa ideia, esse conceito na sua formação de pensamento. Também temos cargos de emprego público, podem incluir funções como criar leis, regulamentos, contemplam todo o vínculo de trabalho nas organizações públicas. Exemplo que a gente pode trazer são as prefeituras, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Ali em 2003 até 2022, ela criou uma lei, cargos de analista de recursos humanos. Essa lei, se vocês quiserem ter um conhecimento melhor, é a 1721 de 2019, que ela estabelece aquela parte de criar o mesmo cargo e também definir salários e carga horárias. Ela pode ver que ela consegue ampliar um pouquinho dessas questões de profissões, de cargos, para saber o direito de cada um deles. Por exemplo, 40 horas semanais, remuneração inicial R$ 2.106,41 na época, entre outras funções na área também profissional, como análise de RH, que já exigiam dentro desse parâmetro para trabalhar nesse setor, a escolaridade mínima, ou se precisa de ensino superior. Depois vem a parte burocrática, assinar a carteira de trabalho, firmar o contrato, realizar os exames admissional e, por fim, registrar no sistema e-social. Quando os gestores ou mesmo o pessoal do RH precisar criar novos cargos para a empresa, eles vão precisar de todas as informações, como a função, a responsabilidade, que vão nortear todo esse trabalho. Eles precisam discutir antes de criar todo o cenário para essa vaga. Geralmente, ele tem ali um objetivo em comum. A função é composta por várias tarefas, atividades que precisam do esforço humano, exemplo, funções de recrutar pessoas, então você precisa da mão de obra de outras pessoas, descrever os requisitos do cargo a ser recrutado, procurar canais de divulgação, aprovação dos custos envolvidos, cadastrar as vagas nas plataformas online e tirar dúvidas das pessoas sobre essa vaga. Quando você lança uma vaga no mercado, o pessoal que fica interessado, eles querem saber além do anúncio, através de jornais. Mais usual hoje é pela parte da internet. Ela está muito relacionada com a responsabilidade atribuída ao cargo. Quanto mais alta a posição, mais responsabilidade. Claro que financeiramente isso vale a pena, né? Mas a gente tem toda uma responsabilidade atrelada nesse conceito. A gente precisa analisar as variações do cargo a partir da sua complexidade. Dá para a gente ter uma ideia. Exemplo, uma empresa que tem uma área de recursos humanos bem desenvolvida, cargos para auxiliar o RH, supervisor, o gerente de RH. O gerente, ele tem um cargo de hierarquia hierarquicamente superior ao de auxiliar. Porém, vale ressaltar que a posição do cargo não necessariamente ela está relacionada com a complexidade do cargo. Muitas vezes essa posição ela está mais ligada à responsabilidade nas atividades, aspectos específicos ou talvez até mais complexo dessas atividades. Exemplo, setor de construção civil, então temos o engenheiro civil, ele tem um cargo hierarquicamente superior ao do pedreiro, e o trabalho do pedreiro tem alta complexidade, se a gente for analisar bem. É um trabalho talvez com menor grau de responsabilidade, diferente do engenheiro. Outro exemplo são as universidades. Tem profissionais com um baixo nível de supervisão, como um professor, porém tem cargos com mais complexidade. Imagina se um professor faltasse num dia de aula. Será que a coordenação ou a direção ela conseguiria atender a demanda dos estudantes nessa área? Será que esse substituto precisaria de alguém com experiência ou habilidade na área? Sim, é coisa para a gente repensar. Então temos dois tipos de tarefas, seriam as tarefas repetitivas e as atribuições não rotineiras, que é aquelas que vêm diferenciando a cada momento. Exemplo, cargo com função de supervisão. Não tem tanta atividade rotineiras assim. Geralmente os desafios são mais atípicos. Já os cargos operacionais, eles trabalham com umas atividades mais rotineiras. Ela tem uma menor complexidade. Outro exemplo é aquele do pedreiro, que ser mais
repetitivas do que o do engenheiro. O pedreiro, geralmente, construindo uma parede, imagina, se acabasse o cimento, o pedreiro ia só cobrar a falta de cimento. Já o engenheiro, ele vai precisar verificar a quantidade, vai precisar também correr atrás do melhor custo dos materiais para essa obra, as melhores opções disponíveis que a gente vai ter no mercado, relacionado ao preço, à logística, a tempo, bem complexo. Talvez a gente não tenha uma visão em primeiro momento que ela tem tanta complexidade, mas tem, né? Ele precisa garantir que os produtos estejam adequados, igual foi calculado no desenho que ele fez, na planta. Ele tem que calcular quanto que tem na obra, quando a obra ficar pronta, não houver risco, não houver parada. Quer dizer, eu vou ter um prédio de 21 andares, aí eu já vou comprar todos os cimentos e deixar na obra? Não, ele vai trazendo escalonável, né? Só que ele já tem que ter uma ideia de quanto tempo o pessoal vai conseguir levantar esses andares para poder tendo esse uso do cimento, ter uma logística pré-programada. Claro que um mini estoque na logística da obra é muito importante para essa concepção. Conforme o estoque vai baixando, ele já vai fazendo a sua reposição. Então ele consegue ter um controle melhor. E claro, se tiver alguma coisa referente a desmoramento, a infiltração, quem vai responder neste contexto, o engenheiro. Já o desenho do cargo, posições hierárquicas, depende muito do desenho projetado para um direcionamento para este cargo. O desenho do cargo ele precisa ter pelo menos as informações de tarefas, dos processos, mediação, ou seja, os métodos de trabalho, como vai ser isso tudo, e a posição no organograma do cargo. Vai ser abaixo dele, acima dele, quem vai ser subordinado, ou ele vai ser subordinado a quem. Ou seja, precisa ter uma descrição detalhada dessas atividades que vão ser desempenhadas pela essa pessoa que vai ocupar o cargo. E também seria muito interessante ter as informações ambientais do cargo, se é limpo, vai trabalhar no tempo, se é dentro de um pavilhão, se é num setor fechado, com produtos químicos ou não, pode ter várias coisas. Assim, a gente falando um pouco sobre a descrição do cargo, escrever com detalhes as funções, os deveres, principalmente as responsabilidades, para que a pessoa que vai ocupar aquele cargo, ela já esteja a par de qual vai ser as suas responsabilidades dentro daquela função. Então, o pessoal do RH, ele pode construir um roteiro respondendo o que vai ser feito, quantas vezes vai ser feita aquela função, quais recursos vão ser necessários, onde vão ser feitas essas atividades, vai ser na empresa, vai ser fora da empresa. Com essas informações, a gente começa a entender a estrutura dessa dimensão do cargo, também as responsabilidades e a posição hierárquica do cargo. Por exemplo, uma função de recrutar pessoas para uma vaga. Então a gente precisa coletar os dados, buscar locais para divulgação, realizar pagamento, os custos necessários para que isso ocorra, cadastrar a vaga, atendimento ao candidato, e a gente precisa pelo menos um computador, acesso à internet, um meio de comunicação como telefone, WhatsApp, para trocar informações. Dessa forma, o sistema do RH ele vai ter responsabilidade de reportar os resultados para o gerente do RH, aquele que tem autoridade sobre o estagiário ou mesmo auxiliar de RH, ele que geralmente é quem vai delegar essas atividades, solicitar que a pessoa faça o pagamento dos custos, descrição do desenho do cargo e a análise do cargo em si. Geralmente, o RH é quem fica responsável por integrar as pessoas nas atividades organizacionais. Dessa forma, a descrição e análise do cargo ele serve para demonstrar o que as pessoas devem fazer naquela determinada empresa, quais são os requisitos necessários para ocupar um determinado cargo e para conseguir executar essas atividades, incluindo formações, experiências, conhecimentos específicos, com aquela parte da pincelada que a gente falou ali. Dessa forma, a análise de cargo também busca informações sobre aspectos físicos. Dependendo do cargo, pode ter que analisar o peso, a musculatura, a altura da pessoa, nível de concentração que ela vai precisar para realizar uma determinada tarefa.
o visual ou auditivo da pessoa, se está tudo certo. Todos esses são aspectos importantes a avaliar quando você está contratando uma pessoa. Cargo com maior exposição a riscos físicos pode exigir um perfil psicográfico mais específico, como, por exemplo, bombeiro militar. Vai ver que tem algumas colocações que é muito importante. Assim, a gente vai ver algumas dicas que o profissional de RH pode realizar nesse tipo de trabalho. Então, ele pode descrever o cargo com o uso de uma linguagem bem mais simples, explicando os termos técnicos que vão ser utilizados, que seja compreensível por qualquer um, tentar utilizar verbos na terceira pessoa, exemplo, auxiliar, desenvolver, obter, ou descrever de forma clara essas exigências da função com o objetivo que pretende atingir. Nessa atribuição de cargos e análise dessas atividades, a gente traz os verbos que podem auxiliar a equipe de RH. Vai trazer uma tabelinha de verbos para auxiliar vocês dentro desse contexto, verbos para utilizar na descrição dessas atividades e cargos que a gente vai trazendo. Aconselhar, consultar, liderar, determinar, organizar. Vai vendo, são vários verbos que ajudam a gente a ter um parâmetro maior. Então a gente pode utilizar os verbos no seguinte modo: conduzir reunião da equipe de recursos humanos visando a reavaliação dos resultados mensais. Está vendo como fica mais claro, mais fácil de ser compreendido? E assim a gente vai falando um pouquinho sobre as avaliações de cargos. Ela está mais relacionada com a ambientação do cargo dentro da hierarquia da empresa. Ela também contribui com a avaliação salarial, avaliação de cargo. Ela deve considerar alguns fatores, como aspectos mentais, físicos, recompensas, conhecimento, experiência que o indivíduo tem, iniciativa, se ele é um cara espontâneo, habilidades manuais, se ele... tanto uma lista de fatores que a gente pode citar, levando em consideração o grau de erro permitido pelo esse cargo. É bem interessante para a gente conseguir analisar toda essa estratégia, necessidade da iniciativa exigida pela pessoa que vai ocupar esse cargo também é muito importante. Então assim a gente traz esse conceito da matriz de responsabilidade. É um ponto interessante ter clareza dos papéis, das responsabilidades. Quando a empresa trabalha com os cargos bem definidos, fica tudo bem mais fácil de você compreender, para que o setor de RH consiga estabelecer a responsabilidade pela função que vai ser desempenhada por esse futuro funcionário. Para auxiliar nesse trabalho, contamos com várias ferramentas de gestão e pode ser utilizada, principalmente aquela que eu falei lá no início, que a gente ia trabalhar um pouco e conhecer a matriz ACE, que traz de uma certa forma resumida os papéis dos colaboradores. Então ela mesmo se transforma ali em responsabilidade, autoridade, todas essas questões que a gente vai formando essa tal dessa raça. Então esse quadro traz os aspectos, indica os papéis diferentes para cada atividade. O responsável, por exemplo, ele tem a função de executar essas atividades, ele quem vai registrar novas vagas nas plataformas de divulgação, vai auxiliar o pessoal do RH. A autoridade, ele tem a função de aprovar essas atividades exercidas por esse responsável. Ele também vai tomar decisões sobre mudanças, problemas, melhoria. Ele pode registrar novas vagas, utilizar, por exemplo, essas funções. Já o cargo em si são aqueles que podem ser chamados em situações mais específicas. Exemplo de registro de vaga, ela vai ter que ter a parte da informação, onde o informado é aquele que tem menos impacto nos resultados do trabalho, porém tem algum interesse pela essa atividade. Os trabalhadores do setor, eles podem ser informados sobre as vagas ociosas, podendo sugerir melhorias nas divulgações. Primeiro vamos dar preferência para o pessoal interno que trabalha dentro da empresa e depois a gente trabalha com aspecto, se não for suprido, o aspecto externo dessas vagas. Então aqui a gente consegue ver os itens para análise que eles podem ser uma função ou uma atividade. Na matriz RACE, pelas essas atividades
mais complexas ou mais completa, mais bem especificada, ao pessoal atribuído essas funções podem ser aplicados cargos ou as pessoas que vão ocupar esse cargo. Dá para a gente ter uma ideia como funcionaria essa tabela. Então a matriz desse quadro ela fica mais fácil a gente perceber as atividades. Exemplo, as atividades executadas pelo Lucas é aprovada por João e conferida por Pedro, Tiago e Marcos, e informada ao Paulo. Assim, as chances de retrabalho diminuem muita coisa, porque tem muita gente fiscalizando para ver se realmente está tudo certo para seguir. Vou trazer uma outra tabela também que vai ajudar a gente a entender exemplo dessa matriz a ser atrelada ao cargo. Nesse quadro a gente consegue ver também o acúmulo de responsabilidade na coordenação para essas atividades elencarem essa matriz RAS. Essa matriz ela foi criada para auxiliar os projetos de instalação de um jornal da época, jornal escolar, onde continha um cargo de direção, coordenação, de professor, também o tipo de veículo e outras pessoas que não fazem parte do quadro de colaboradores, onde te dá uma estrutura mais visual. Com as empresas, elas podem trazer esse exemplo para ser utilizado, talvez para instalar novas inovações, pessoas de fora interessadas no projeto, uma comunidade próxima, novos fornecedores, colaboradores, pode ter uma visão mais além. Trazendo o exemplo, essas atividades de distribuição de jornal, quem vai executar essas atribuições, as responsabilidades do cargo da coordenação. Então dá para a gente ver o que vai ser delegado para cada um e como vai funcionar toda essa estratégia. Assim a gente vai falando um pouco sobre a nomeação do cargo na medida que as sociedades elas vão modificando. As atribuições desse cargo também vão mudar. Exemplo, guarda-livro, vocês lembram disso? A titulação desse profissional ela foi modificada. Hoje ela é chamada de contador, aquele que controla o patrimônio das entidades, que era conhecido como guarda-livro. Uma alteração do título de cargo está muito relacionada às mudanças do mercado, principalmente na inovação da área. Conforme os recursos e atividades também são transformadas. Por exemplo, é o cargo de supervisor de produção, ou aquele que a gente conhecia como líder de linha de produção. As funções são bem semelhantes com essas comparações que a gente está trazendo. Então, por isso que a gente precisa analisar especificações dessas duas para que a empresa ela não sofra sanções jurídicas. E assim, o gestor de RH ele deve realizar consultas regularmente, constantemente nas legislações dessa área para que não haja algum problema tributário, fins trabalhistas, sindicais. Então, um trabalhador ele pode ser nomeado para um cargo e isso pode estar relacionado ao seu currículo, mas também pode ter relações com as características da empresa. Cada empresa funciona de uma metodologia diferente, mas a gente vai conhecendo ela com o tempo, com outras pessoas, outras informações. Mas quando um profissional já está instalado na organização, cabe a outra pessoa nomeá-lo para outro cargo, através de resultados do seu trabalho ou através de processos seletivos internos. Então é de responsabilidade dos gestores e, claro, da área do RH aprovar a sua relocação. Um processo de relocação de cargo, dependendo do feedback dos supervisores diretos do profissional e do desempenho do trabalho naquela função. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre salário. Se a gente for analisar, toda empresa ela precisa de um esforço humano para que ela consiga funcionar. O trabalho ele permite a transformação e os itens sejam transformados. Assim, essas transformações acabam gerando os resultados para a empresa, como entregas de produtos, de serviço, principalmente de informações, nos processos de negociação entre comprador, cliente, vendedor, empresa. Acaba sendo um processo onde as organizações adquirem o seu capital, o seu lucro, valores monetários. Assim ocorre uma troca de força de trabalho por recompensa. Na área de gestão de pessoas,
temos os acordos sindicais, que são muito utilizados esses termos de empregador e empregado, relação entre a ação humana e a recompensa empresarial, tem os conceitos de salário. Já que a gente está trazendo, vamos falar um pouco sobre conceitos de salário. Salário é uma retribuição pecuniária. Então, geralmente ela é definida por um contrato de trabalho, retribuição ao dinheiro que a empresa paga, devido a uma realização do trabalho. Na figura que a gente está vendo aqui do lado, a gente consegue ver alguns aspectos monetários de contrato de recompensa. Você assina a dizer que os seus 30 dias vai ser recompensado por tanto. É uma espécie de troca de dinheiro, onde as pessoas se comprometem a realizar uma atividade na organização em troca dessas moedas. O salário também pode ser referido ao pagamento do trabalho em um dia ou em horas. O salário também pode ser definido a partir do tempo investido, muito conhecido como salário por unidade de tempo. Também temos salário resultados, estabelecido a partir da quantidade de produção realizado para o empregado nessa área. Exemplo, números de vendas realizados num período, produtos fabricados, serviços prestados por um período de tempo de trabalho, pode ser o contrato temporário, pode ser um trabalho comissionado, pode ser por recompensa, pode trazer aqui vários exemplos. Salário nominal, tem ali o valor firmado em contrato, registrado na carteira de trabalho, o mais utilizado por nós. Já o salário real, aí temos aqui um diferencial, é o valor aquisitivo, poder de compra do empregado. Temos também o salário complessivo, é um valor adicional como hora extra. Temos o salário absoluto, é o salário líquido recebido pelo empregado, aquele retirado todos os descontos que a gente tem, né, de INSS, tarará, tarará, e a gente vai vendo que fica uma boa parte para o governo. Como a gente pode ver, o salário ele tem relações diretas com o cargo, os cargos que as pessoas ocupam na empresa. Os valores geralmente são fixos, recebido até o 5º dia útil de cada mês corrente. Resumindo tudo isso, na abordagem tradicionais de recompensa, o salário ele está mais relacionado ao tempo de trabalho, os processos eles são mais padrões. Tá? Nas abordagens modernas, mais modernas, as recompensas são mais especializadas na individualidade, né? São mais individualizados. As recompensas têm salários atrelados às metas, esquemas flexíveis de remuneração. Você vê que ela vai modificando. Assim a gente vai falando um pouco sobre essas composições salarial. A gente precisa diferenciar salário de remuneração. Então o salário é mais restrito, ele é pago um valor fixo por empregado dentro de um determinado período. Já a remuneração aí modifica um pouco, ela é mais abrangente, mais ampla, ela engloba todo o recebimento que essa pessoa recebe. Além do salário, ela também junta os benefícios da prestação de serviço que ele realizou para essa empresa, além das férias, vale transporte, plano de saúde, tudo isso está inserido, esses benefícios que fazem parte da remuneração. Consegue entender agora a parte fixa e a parte flutuante, né? A remuneração e o salário são coisas diferentes, né? Também faz parte da remuneração variável os bônus do final do ano, participação no lucro, ações da empresa, são incentivos salariais para permanecer o funcionário dentro da empresa. Já o salário é mais atrelado ao cargo, como as faixas salariais que são estabelecidas para cada cargo. Pode mudar dependendo das competências do empregado ou ainda pelos resultados conquistados por ele. Outra questão importante também, viabilidade do pagamento. Hoje qualquer empresário que trabalha no sistema de pagamento tem como suas maiores preocupações pagar o funcionário em dia, os seus colaboradores, porque o pagamento dos colaboradores é um grande compromisso financeiro. Eles quem dispõem a força de trabalho para que a empresa consiga sobreviver. Importante eles pensarem isso realmente como uma coisa muito importante. Então, muitas vezes, a troca de esforço humano pode se tornar inviável, pode resultar na queda
de qualidade, de redução na produtividade. Sim, a empresa ela deve continuar oferecendo remunerações na mesma proporção que o trabalhador executa os seus trabalhos com mais qualidade, produtividade, oferecendo algo melhor. Resumindo, a empresa deve ficar de olho em algumas questões como a falta de mão de obra no mercado, pouca fiscalização nas avaliações de desempenho das pessoas, necessidades urgentes do colaborador, saber ouvir ele melhor as suas necessidades, e o medo também da mudança, porque algumas empresas têm medo de mudar a sua metodologia de trabalho. Aqui na minha empresa nunca vai funcionar o esquema de home office. A pessoa trabalhar de casa, não estou vendo o que ele está fazendo, como é que eu vou monitorar isso tudo, vai dar trabalho, vou ter que contratar mais pessoas só para monitorar aquele funcionário. Então eles não têm muito a mente aberta, ainda fica naquela parte muito tradicional. Essa visão RH ele vai ter um papel crucial para auxiliar os gestores da empresa a fazer essa implementação, se tiver algo com escasso no mercado, essa mão de obra. E o salário RH, aqui a gente pode dizer que o salário é um sistema de pagamento, geralmente ele está vinculado a um cargo e tem um valor fixo, aquele que recebe mensalmente. Já o cargo ele está mais associado ao papel que aquele funcionário tem na empresa. Muitos buscam crescimento em suas remunerações e acabam aceitando os novos cargos, muitas vezes sem ter ciência dos desafios que eles vão enfrentar pela frente. Provavelmente vocês já conhecem alguns profissionais que trabalhavam em alguma atividade operacional e foi promovido, mas ele acabou não gostando muito, pedir para retornar à profissão que ele já dominava, que ele já sabia anteriormente. Ele preferia ter uma responsabilidade menor com um salário menor do que uma responsabilidade maior com salário maior, porque ele não se adaptou àquela função. Por exemplo, às vezes ele era subordinado a alguém, agora alguém era subordinado a ele. Então ele não se sentiu confortável com essa nova função. O plano de cargos e salários, eles contribuem na promoção das pessoas, estabelece padrões, permite fixar as faixas salariais dos colaboradores. Ele geralmente pertence a uma área do RH, depende das informações, do apoio da alta direção para entrar em funcionamento. Então, a área do RH, ali no ano de 2020, próxima a gente ali da pandemia, o número de pessoas em regime de teletrabalho cresceu muita coisa. O home office se tornou a realidade para muitas empresas, muitas pessoas começaram a trabalhar nesse regime remoto, alguns de forma temporária, outros definitivamente continuaram nesse sistema. Com esse sistema funcionou para algumas empresas, porém algumas temporárias, outras definitivamente nesse sistema. Porém apareceu alguns desafios judiciais, quais benefícios são dispensados para esse novo sistema, quais são acrescidos nesse regime de trabalho. Quando o empregado trabalha de casa, será que ele vai ter direito a benefícios como vale transporte ou não vai ser mais necessário? Porém, é certo que o consumo de aparelhos digitais e infraestrutura interna cresceu demais devido a essa mudança do mercado. Outras grandes mudanças a respeito do trabalho remoto é que você não precisa mais gastar seu tempo para se deslocar até a empresa, não tem mais necessidade de investir em trajes sociais se você trabalha numa empresa que precisa vestimenta mais elegante. Porém, tem pessoas que não se sentem muito confortável com essa nova metodologia, trabalhar no local onde mora, não se sente confortável por diversas razões. As atribuições relacionadas ao RH, gerir salário, uma parte importante da área da gestão de pessoas, envolve uma grande quantidade de processos, principalmente burocráticos, conferir documentos, promoções, bônus, reajuste de salários. Tudo isso faz parte do cotidiano do RH e tudo isso é muito complexo com esse novo sistema de home office, teletrabalho. O pessoal tem que se modernizar e se renovar para acompanhar essa nova era. E é claro que as organizações elas utilizam software para isso, para que consigam realizar
esses processos. Sim, o ser humano ele acaba sendo motivado quando as recompensas são satisfeitas, quando conseguem sanar as suas necessidades fisiológicas, seguranças, de relacionamento, mesmo com a sociedade social, né, a autorrealização, coisas que vai trazendo essas teorias das necessidades humanas. Vai até trazendo aqui uma imagem que vai colaborando com a gente, fator motivacional que vai acontecendo e garante os pagamentos, as férias, repouso. Ele pode fazer um planejamento, pausas além das melhorias das condições ambientais, também muito importante. As necessidades de segurança oferece as condições de segurança no ambiente de trabalho, né? Plano de carreira, atendimentos sindicais, plano de seguro, necessidades sociais já está relacionada à troca de experiências, ações comunitárias e espaço de trabalho, produzir premiação para os trabalhadores que destacam uma determinada área e oferecer promoções profissionais, aumentando a nossa autoestima. E as necessidades de autorrealização está mais relacionada a aplicações dos novos desafios da equipe, possibilidade de fazer trabalho criativos, desenvolver novas habilidades e capacidades à prova do colaborador. Então, resumindo, a gente viu que o cargo ele é um título para funções similares, contendo obrigações, responsabilidades, e o cargo pode variar dependendo da complexidade, do impacto de responsabilidade, desafios enfrentados pelas pessoas que acabam ocupando aquele cargo, e o exemplo que a gente viu lá do engenheiro civil da obra e do pedreiro, qual que tem mais responsabilidade e qual que tem mais um trabalho repetitivo, ou seja, mais complexidade, menos responsabilidade. O engenheiro já é menos complexo, mas com uma responsabilidade muito maior. E a gente consegue entender um pouco melhor toda essa trajetória do mercado de trabalho de cargos. E assim, meu povo lindo, a gente vai terminando o tópico 1 e a gente vai entrando no tópico 2, gestão de cargos e salários. Então, administrar cargos e salários envolve pesquisa de valores, benefício, as remunerações praticadas internamente pelas empresas, externamente pelo mercado. A gestão do plano de cargos e salários, ele deve considerar as legislações, quais são as motivações dos trabalhadores. Isso tudo está muito ligado à movimentação de pessoas, a rotação e a extensão de cargos. Então a gente vai vendo que tem uma complexidade. Então assim a gente vai conhecer um pouco sobre mais a fundo o plano de cargos e salários dentro dessa concepção. Nós sabemos que hoje as organizações investem muito no capital humano, digamos que é uma estratégia válida para poderem evoluir, ajudar a ser mais competitivos com os seus concorrentes. Então por isso que é bem mais difícil para as empresas conseguirem sucesso profissional se não tiver uma equipe engajada. Hoje, com a globalização, principalmente das informações, das responsabilidades sociais das empresas, o mercado ele ficou mais transparente. Aquelas empresas que têm grande movimentação de funcionários, elas acabam tendo reduções de clientes, parceiros de negócio. As empresas que têm alta rotatividade de profissionais também têm um alto risco atribuído, então, dependendo até se torna bem vulnerável. Então essas são uma das grandes preocupações das empresas, especialmente no setor na área de RH. Usar estratégias de gestão ajuda a mostrar seus valores, a sustentabilidade econômica do negócio, permite uma melhor governabilidade tanto nos processos como nas operações. Então o plano de cargos e salários é uma técnica de organização da empresa onde consegue indicar as oportunidades de cargo, salários que comportem sua estrutura. Então, os PCS, então, eles envolvem pesquisa que ajuda a fazer o levantamento dentro e fora da empresa. Então, isso ajuda em quê? Ajuda a estabelecer salários de acordo com a responsabilidade da equipe. Tudo fica mais fluido, mais claro. Para a implementação disso tudo, depende do envolvimento de toda a equipe, gestão, direção, também da inovação. Geralmente a equipe de RH
e faz essa implementação da estrutura e rever o plano de cargos de salário. Sim, a gente vai falando um pouco sobre a estrutura do plano de cargos e salários, a gente consegue entender um pouco melhor. A gente vai ver uma visão de alguns autores sobre esse assunto referente à estrutura de trabalho, os planos de cargos e salário. O Moreno, por exemplo, ele diz que as fases de construção do plano de cargo e de salário, ele deve envolver o planejamento, a análise da estrutura, estimativa prévia das funções existentes, contendo ali levantamentos das funções, a descrição do cargo, remuneração, benefício, avaliação do cargo. Todas essas funções são necessárias para ser incluído na política de remuneração. Aí a empresa ela consegue implementar esses programas. Por quê? Fica tudo mais claro, vai trazendo um Uni e vai colaborando aqui com a nossa visão. Já o planejamento de trabalho na visão de Pontes, ele acredita que a estrutura deve ocorrer em uma revisão desse planejamento, então por meio da elaboração do plano de trabalho, discussões do plano com gerentes, da aprovação, que deve ter uma divulgação para os colaboradores. Assim eu vou trazendo uma tabela para que a gente possa trazer do modelo do cronograma dos PCS. A gente vai ter as etapas, as discussões, a gente vai ter toda uma logística. Então, nesse quadro, a gente consegue ver todas as etapas de trabalho realizadas pela empresa na elaboração, o prazo definido para cada etapa, como isso vai ocorrer, assim a análise e a avaliação dos cargos. Depois que a empresa já tiver implantado, ela pode fazer as análises, as avaliações dos cargos conforme o grupo operacional, né, dos cargos existentes na empresa. Referente à descrição do cargo, Moreno, ele ainda diz que o ideal é ter a descrição sumária, bem detalhada, com um resumo de todas as atividades que as pessoas vão ocupar. Então essa descrição ela deve ser feita em tópicos contendo títulos, informações do cargo, estrutura, por meio de importância das atividades, o que é mais importante, o que não é tão importante assim, né? Com base nessas classificações brasileiras de ocupações, os títulos atrelados à ocupação, o código do cargo utilizado nos registros oficiais, descrição dessas atividades, condições gerais do exercício, a necessidade de formação, de experiência, essas áreas de atividade, os recursos do trabalho que vai ser utilizado e, claro, as competências pessoais, entre outras coisas que a gente pode trazer. Dá para aí a pessoa ter uma noção muito melhor do que realmente ele precisa. Conforme as competências pessoais, se espera que o gerente de RH ele possua essas características como empatia, habilidade de negociação, atuar como um facilitador caso haja conflitos, saber se comunicar, ser assertivo em suas comunicações e dominar as ferramentas, principalmente de informática, reciclar constantemente os seus conhecimentos, né? E dentro dessa descrição também é interessante fazer algumas especificações do cargo. Essa ilustração ela resume bem esses aspectos, essas especificações do cargo. Então a gente precisa analisar com muita atenção esse cargo, por exemplo, se vai ter um carregamento de peso, que pode exigir concentração visual, mental, exigir habilidades manuais, como a gente citou lá em cima, isso já trazendo de novo, porque isso é muito importante. Então, os cargos operacionais ou administrativos podem exigir técnicos de nível médio, também de nível superior, depende muito, tem algumas que precisam de informações específicas, alguns precisam ser analisado as condições físicas de alguns ambientes, podem ter muitos ruídos, pode ter muito calor, pode ser um local com muita sujeira, vibrações, gases, fumaças, entre outros fatores no ambiente de trabalho. Já o cargo específico são aqueles que têm uma grande chance de acidentes, né? Esses riscos que são mais comuns de serem encontrados em cargos operacionais, como frigorífico,
tem uma grande probabilidade de ocorrer risco ou de ferimento, cortar um dedo, uma mão, um desentendimento com outra pessoa dentro desse ambiente. Então tem que ter uma parte psicológica muito boa. Já os cargos que exigem trabalho mental, ele pode depender das instruções educacionais que essa pessoa tem, suas habilidades, que pode ser obtida através de cursos de conhecimentos complementares para exercer esse cargo. Também temos alguns casos de cargo que exige determinado tempo de experiência mínima para que você possa atuar nessa vaga. Por exemplo, como que vai ter uma vaga de gerente se você nunca trabalhou, nunca teve no mercado de trabalho? Como é que você vai ser gerente? Complicado, você tem que ter pelo menos toda uma trajetória naquela área, conhecer bem aquele ramo, para que você consiga coordenar uma equipe, gerenciar. A falta de informações de cargo, ele está sujeito a risco de erro, principalmente quando o empregado ele está executando essas atividades, podem até produzir um efeito negativo na imagem da empresa. Por exemplo, eu fui contratado para trabalhar no escritório de contabilidade, na área de atendimento ao cliente, e de repente eu me vejo limpando todo o escritório, varrendo, coisa e tal. Tipo, pode ser que eu não fique muito satisfeito com isso. Na minha carteira que eu faço uma atividade, mas eu estou fazendo uma outra totalmente diferente. Desvio de função. Isso pode ser uma coisa negativa também para quando outras pessoas forem pedir informação. Também temos as necessidades e especificações, principalmente administrativas, técnicas e também de nível superior e gerencial. As avaliações do cargos acabam medindo a importância do cargo na empresa através dos resultados, muitas vezes questões comportamentais, postura desse profissional, as habilidades comportamentais, visão gerencial, exemplo, cargo de cozinheiro é mais importante para uma empresa que trabalha na área de alimentação do que uma empresa que trabalha na construção civil. O cozinheiro ele vai ter mais valor num restaurante do que numa obra. Pode ver que os dois podem ter esse setor. Mas para a gente ter uma ideia, o ideal é quando você for avaliar um funcionário, isso não seja feito somente por uma pessoa, porque pode gerar um favoritismo. Melhor mesmo seria a forma de comitê de avaliação, que pode ser feita um método global. O global, a avaliação, considera o aspecto total do cargo, ao contrário do método analítico. Já o método sistêmico, ele consiste nos requisitos do cargo, as responsabilidades, a sua complexidade. Já o fator de escalonamento já é mais complexo um pouco, ele é feito a partir da descrição do cargo, aspectos intrínsecos, o título do cargo, a composição, as tarefas. Com esse comitê, geralmente, ele é formado por meio de 3 avaliadores que trabalham na empresa. São cargos de responsabilidade maior. Assim, a gente vai falando um pouco sobre a pesquisa de políticas salariais. Ela ajuda a orientar a escolha do cargo e as empresas que vão ser pesquisadas, diferentes políticas salariais. Embora temos um manual de coletas de dados, tendo as perguntas feitas pela equipe do RH, as empresas que estão participando dos cargos que estão sendo pesquisados, criações de cargo, a posição do cargo que vai ocupar na empresa, informações de remunerações, benefícios, a política salarial utilizada por essa empresa. Chama atenção também os períodos inflacionários, que estão constantemente passando por mudanças no mercado de trabalho. O mercado ainda está se recuperando, principalmente ali na pandemia Covid-19. Teve um aumento considerável do trabalho remotamente, em alguns casos até em regime híbrido. A pessoa trabalhava 2 dias na empresa, 3 dias em casa, ou 3 semanas em casa e 1 na empresa, ou 1 semana na empresa e 1 em casa. Tudo é questão de relocação e de estratégia da empresa. Na revisão desses PCS, pode fazer a reavaliação com a realidade do mercado no momento, e a empresa ela pode inserir a política salarial, níveis hierárquicos formais da organização, ou ainda política de remuneração, que vai definir os adicionais salariais ao pacote de benefícios da empresa. E assim que for definida essa política salarial, a próxima etapa é a divulgação, divulgar e aplicar o plano de cargos e salários.
Assim a gente vai falando das divulgações desses PCS. Então a gente sabe que a política salarial ela fica dentro da política do RH e por sua vez faz parte da estrutura salarial. Então a pesquisa salarial ela traz equilíbrio ao salário no ambiente externo. Temos a classificação de cargo que traz o equilíbrio já internamente, empresa, né? Próximas etapas são as divulgações, onde o RH ela vai instruir os colaboradores, responder às suas dúvidas, esclarecimentos, as necessidades. Depois, o seguinte passo vai consistir no treinamento das lideranças para a utilização do PCS em seus trabalhos, especialmente na avaliação de desempenho. E ali no último a gente vai trazendo a aplicação do PCS, muito relacionado à delimitação da carreira profissional, administração, plano de cargos, salário de pesquisa, ter a sucessão dos cargos, principalmente a divulgação nas carreiras que a empresa oferece, programas de desempenho, treinamento, desenvolvimento, mesmo que a empresa trabalhe com participação nos lucros ou resultados, tendo ali a parte dos bônus, comissões, preciso definir essa estrutura do programa de modo que fique bem claro para os colaboradores como ela funciona. Uma avaliação de desempenho, ela visa medir o desempenho do funcionário. Já diz, né? A avaliação de desempenho, que nada mais é a comparação dos requisitos apresentados anteriormente. Então, assim, é possível ver se os objetivos estão sendo alcançados ou se existe a necessidade de um treinamento. Então, essa é uma ferramenta interessante de avaliação. Ela ajuda o RH a visualizar o desempenho, a avaliação dos resultados, potencial dos colaboradores interagindo com o comportamento que o trabalho tem se realizado. Então, o RH ele pode utilizar diferentes métodos de coleta de dados, porém, ele precisa se atentar no feedback dos dados ao colaborador, na intenção de motivar a continuar se avaliando ou avaliando. Assim, a gente vai falando um pouco sobre a gestão do planejamento de cargos e salário, então a motivação que faz a empresa tomar as decisões de criar um plano para administrar os seus cargos. Os salários seriam um fator fundamental para o start desse trabalho. Então a equipe do RH, quando for produzir ou revisar esses PCS, ele deve atuar em conjunto com o setor, principalmente jurídico, ou um consultor externo da área do direito do trabalho, a própria empresa, com a equipe do setor financeiro, porque o plano ele deve ter uma previsão orçamentária para que isso funcione, uma união dos esforços. É a necessidade de uma união de esforços, o objetivo dos líderes, dos trabalhadores, dos gestores, de toda a equipe da empresa. É interessante também mostrar as estratégias, ferramentas que podem ser utilizadas durante esse trabalho. A ideia é trazer o direito da igualdade, direito básico, como a aquisição de salários independentemente do sexo, da nacionalidade ou mesmo da idade do empregado. Você vê que isso tem uma grande importância. Assim, aprimoramento do colaborador, o plano de cargos e salários, é claro que o sucesso de uma empresa depende de alguns fatores: propósito dos gestores, as lideranças motivadoras, equipes competentes, inclinação das pessoas à aprendizagem, melhoria contínua. Porém, uma aprendizagem não adequada ou mal coordenada pode gerar resultados contrários, negativos para a empresa, né? Quando a gente deixa claro o nível de escolaridade mínima ou mesmo a qualificação para essa área, ela está contribuindo para a qualidade do trabalho oferecido pela empresa. Por isso que hoje cresce o investimento das empresas na educação corporativa. Oferece aprendizagem focada nas competências mais específicas. A educação corporativa ela é especializada nos treinamentos, no desenvolvimento de pessoas, treinar uma função nova, ou um software, ou uma competência pessoal que está faltando naquele setor. O fato é que a educação corporativa
ela traz impactos positivos para as diferentes áreas organizacionais. Se bem aplicada, ela acaba agregando valor ao cliente e no final ele pode se transformar em um diferencial competitivo para a empresa. Isso é muito importante. Assim a gente vai falando um pouco sobre a administração de cargos e salários. Então, administrar cargos e salários exige ações intencionais da empresa, como promoção, a intenção da equipe de investimento na estrutura de RH, digamos que são algumas das estratégias de crescimento, tanto pessoal, aliando ali amadurecimento, investimento da carreira. Já empresas de grande porte, o RH ele precisa fazer um trabalho contínuo, né? Informações mais individuais, também ela precisa ter cuidado para que as informações dos valores pagos aos funcionários não sejam divulgadas. Geralmente as empresas utilizam software para isso, para facilitar o trabalho do pessoal do RH na gestão de salário, além do cuidado com os documentos físicos. O RH também precisa investir na segurança dos dados, garantir o anonimato das informações. Então o RH também ele precisa criar estratégia para lidar com os conflitos de interesse, disputas relacionadas a aumento, poder de influência, para delegar as responsabilidades e aproveitar, claro, toda a oportunidade que tiver de motivação, força de vontade do trabalhador. Então, as empresas que trabalham com um grande número de trabalhadores, eles podem ter problemas com o clima cultural, organizacional. Já empresas de pequeno porte costumam enfrentar dificuldades um pouco diferenciadas, estabelecendo papéis de responsabilidade do pessoal. Exemplo, se a gente for ver de uma empresa familiar, ela costuma ter conflitos relacionados às funções e responsabilidades. Geralmente isso acontece porque os cargos não estão muito bem definidos. Isso acaba gerando uma falha na tomada de decisões. Por isso que tanto empresas de pequeno porte quanto as empresas de grande porte, elas precisam que o RH tenha uma unidade de trabalho, pequenas empresas principalmente. Então isso ajuda a controlar as falhas e disputas de comando. Já as de grande porte, o RH visa fortalecer essa estratégia adotada pela equipe referente aos conflitos de interesse. O cargo de salário ele pode contribuir para a equipe conseguir um sucesso profissional. Busca de poder, muitos trabalhadores acabam procurando influenciar o comportamento dos outros, geralmente por meio do seu cargo dentro dessa hierarquia organizacional e também por meio da liderança. Conseguir o sucesso profissional, o PCS ele pode contribuir bastante para fazer essa logística. A gente estava vendo o de pequenas empresas familiares, às vezes tem ali irmãos, 6 irmãos trabalhando dentro de uma mesma empresa e são cargos diferentes, um se acha que está abaixo do outro, acaba virando um conflito, principalmente quando o pai ou ele sai da empresa, aí a briga costuma generalizar, fica mais difícil de controlar e muitas vezes não conseguem controlar e a empresa está vindo à falência. Apesar que o plano de cargos e salários ele é um trabalho bem complexo, fazer um equilíbrio disso tudo, unir os objetivos pessoais, os objetivos da empresa, acaba virando uma estratégia. O interessante é que esses PCS eles conectam os desejos dos colaboradores com as metas, os objetivos das empresas. E tudo fica muito mais fluido, mais fácil. Dessa forma, a gente consegue contribuir com uma relação bem mais estruturada com o empregado, né? Como a gente percebe, reduzindo essa rotatividade, principalmente profissões que a mão de obra ela está escassa no mercado. Esse programa acaba ajudando as empresas a justificar as diferenças salariais. Por isso que é bem crucial fazer uma boa gestão de salários e uma boa gestão de carreiras, né? Talvez fazer uma estrutura remuneratória desvinculada do salário vai depender muito dos sistemas de trabalho adotados pela empresa, mas pode ser uma alternativa. Quando ocorrem as demissões, geralmente a empresa perde com investimentos feitos no seu capital humano, nas pessoas. Em alguns casos as pessoas
podem até perder o interesse em trabalhar nessa empresa. Por isso que é importante que o RH ele tenha ciência das possibilidades que podem ocorrer no programa de demissões da empresa. Talvez ela pode seguir na estratégia de realocação de pessoal dentro da própria empresa para não haver demissões ou rotação de cargos. A pessoa consegue, talvez se uma sair, a outra consegue dar continuidade naquela função, tapar aquele buraco. Permite que o colaborador ele trabalhe em diferentes setores por meio de experimentação de diferentes cargos dentro da empresa. Então ele consegue talvez escolher aquele que mais vai se adequar com os seus objetivos. Claro que isso pode envolver riscos em alguns casos e o RH ele deve administrar para diminuir esses riscos, registrando o estagiário por meios oficiais, apresentar os seus direitos, as suas responsabilidades envolvidas durante todo o processo de rotação de cargos. Então, quando o funcionário trabalhar nos diferentes setores, ele consegue ter uma visão melhor dos papéis de cada pessoa dentro da empresa. Isso acaba trazendo uma melhoria de qualidade do seu trabalho, do que o funcionário aprendeu na prática. Então ele pode ser impulsionado a descobrir novos sentidos sobre as pessoas. Assim, o trabalhador ele consegue informações mais detalhadas das atividades, dos cargos que a empresa oferece. Outras táticas também interessantes é a movimentação de pessoas conhecidas como extensão de cargo, onde o RH tem uma certa parceria com os profissionais, onde ele pode ir inserindo novas tarefas. E assim a gente vai vendo até onde ele consegue ir com o potencial atual dele. A ideia é testar essas novas tarefas também com um profissional que já trabalha naquela área. Dando uma resumida, a gente viu questões de aplicações do PCS, o plano de cargos e salários, onde agrega os valores, traz uma estrutura de trabalho concisa, mais dentro da realidade e acaba otimizando a gestão de cargos e salários da empresa. A sua estrutura geralmente é formada por planejamento de trabalho, contendo, como a gente viu, a descrição, a especificação, a análise do cargo, pesquisas e políticas salariais, a implementação aplicadas nesses PCS. E também vimos os dois tipos de movimentação de pessoas, a rotação de cargo e a extensão de cargo. Conseguiu visualizar, entender um pouquinho melhor como elas funcionam. E assim a gente terminou esse tópico 2 e vamos entrando no tópico 3, carreiras empresariais. Então as empresas no cenário geral têm percebido o impacto das ações da gestão de pessoas. As empresas estão percebendo as vantagens de reter talento, de investir na estrutura do trabalho do RH para que os colaboradores eles acabam tendo uma relação saudável, produtiva com a empresa. Então o RH ele pode contribuir para a redução da rotatividade, construindo um bom plano de carreira para os colaboradores. Assim a gente vai falando um pouco sobre as concepções fundamentais das carreiras. Então, muitas empresas oferecem diferentes incentivos para as pessoas. Esses esforços são feitos com uma questão de contribuição do RH, porém ainda tem muitas empresas que consideram isso como uma grande fonte de custos. É fato que ainda temos gestores corporativos que pensam que gestão de pessoas é custo ou investimento. Claro que essas pessoas talvez precisam ter uma análise mais profunda. O que é cada coisa, qual é a sua importância e sua função, para que ele consiga avaliar um pouco melhor esse conceito. Então vale ressaltar que nem sempre os trabalhadores que querem avalancar as suas carreiras em direção à ascensão hierárquica, nem sempre eles querem buscar novas responsabilidades. Por isso que o olhar do RH ele deve contemplar as particularidades do trabalhador, como a gente já falou lá em cima também. Porém, tem muitas pessoas que acreditam que o trabalho é algo que nunca vai estimular ou mesmo vai ter um desafio para ele dentro de sua carreira, porque muitas vezes elas não esperam encontrar suas
oportunidade de crescimento naquele trabalho, que eles não acreditam que ali é o local certo para um crescimento. Não podemos dizer que a carreira é um tipo de sucessão de experiências que as pessoas vivenciam ou vivenciaram no seu ambiente de trabalho. Ou seja, a carreira é uma sequência de movimentos que as pessoas se dedicam no trabalho. Ela está muito ligada no papel que as pessoas assumem na sociedade, podendo promover a autorrealização. É certo que os aspectos motivacionais pode ser realizado através do trabalho e também da sua realização pessoal. Nesse quadro aqui a gente consegue ver conceitos de concepções de carreira, né? Ela divide sobre as percepções das pessoas, nos traz uma percepção mais objetiva da carreira, isso tudo observando os aspectos internos, a estrutura organizacional, oferece também a estrutura que a organização nos oferece. Também a gente precisa levar em consideração o papel que vamos exercer e, claro, a remuneração. Uma carreira ela pode sofrer influências no ambiente em que estamos inseridos, também das cobranças que fizemos referente ao nosso trabalho, também pode interferir nas percepções que temos em agir com a sociedade, talvez ajudaria se investirmos nos nossos próprios desenvolvimento para ter uma melhor chance de competitividade nessa profissão ou mesmo sua carreira. Está estudando, pagando uma mensalidade, você está fazendo um investimento no seu conhecimento e vai trazer com certeza frutos, né? Essa semana mesmo eu estava falando com um rapaz que tinha uma vaga de eletricista, ele faz bico. Aí eu falei para ele, pô cara, tu não está interessado? Tô vendo que às vezes você passa com bastante dificuldade. Ele, pois é, cara, eu já larguei meu currículo em várias empresas, mas é que eu não tenho estudo, eu só tenho a 4ª série. A primeira faixa de corte é o currículo. Eles nem querem conversar com vocês. Ah, deixa o seu currículo que qualquer coisa eu te ligo. Nunca ninguém me ligou, porque quando vê a minha parte de conhecimento, vamos dizer, educacional, eu não tenho muito. Então, eu acho que esse é um dos motivos. E cortou o coração, né? Quase que eu falei para ele, pô, volta a estudar, mas acho que nessa idade que ele está já não tem muito interesse. Mas é uma concepção real que a gente vê que realmente é muito importante. Ainda temos alguns autores também que contribuem com os nossos pensamentos, consideram a carreira como um papel que você assume em diferentes lugares, associa muitas vezes a ideia de carreira em ambiente empresarial. Então vem ao encontro realmente a esse pensamento. Exemplo, dona de casa, membro de uma associação sem fins lucrativos. A ideia é abranger esse conceito no papel da pessoa na organização e não somente na empresa. Ambas têm papéis e responsabilidade sobre as carreiras empresariais. Ambas são necessárias. E assim a gente vai falando um pouco sobre as responsabilidades na gestão de carreira. Então sabemos que temos formas de planejar nossas carreiras, porém é interessante que haja uma coerência com as experiências que a gente já possui, ou seja, nossas competências. Claro que o RH ele entende a trajetória da pessoa ao entrar na empresa, porque assim ele consegue ajustar as características pessoais da pessoa com a cultura do setor ou da equipe. Assim fica mais fácil o RH remanejar o talento para aproveitar as suas experiências anteriores. Há casos também de empresas que preferem contratar pessoas sem experiências profissionais, dependendo da utilização, da necessidade que a empresa tem. A ideia seria evitar vícios de comportamento. Então, além de ficar mais fácil de você orientar o caminho desse profissional, a nova cultura ou mesmo a nova carreira, porém introduzir um novo colaborador sem experiência na empresa, pode ocorrer também grandes riscos de obter um erro de aprendizagem e também alguns custos com melhorias de aperfeiçoamento. Caso necessário, aí tem que investir em treinamento, poder se atualizar. Então, quando a gente procura uma vaga de emprego em grandes empresas, geralmente a gente analisa como ela está organizada, essa divulgação dessa empresa. Então a gente consegue perceber
o que a empresa espera em relação ao perfil profissional, muitas vezes pelas informações do cargo, dessas atividades. Inclusive, tem empresas que fazem o processo de seleção não pensando no cargo que a pessoa se candidatou, mas sim no reaproveitamento das suas competências para as outras posições, outras vagas. Vale destacar que à medida que o conjunto de capacidade aumenta, os desafios e responsabilidades também crescem. A efetividade do trabalho está muito ligada à superação dos colaboradores, ao medo, à ansiedade, às frustrações e também aborrecimentos que eles podem encontrar dentro da sua carreira. Então, a carreira acontece a partir do alcance de metas pessoais, profissionais, então por isso que deve ser acompanhada por um plano. O trabalhador ele busca um caminho mais curto, um plano de carreira bem definido, bem claro, algo que contribua, que ofereça segurança, respeito, conhecimento aos seus profissionais e, claro, à equipe. Então, quando a empresa ela adota um plano de carreira, ela tende a apresentar uma maior isonomia no seu processo de crescimento profissional, ela deixa muito claro quais requisitos possam fazer parte da empresa. Então, problemas como desligamento, gênero, parentesco, tende a diminuir. Então, a gente vai ver agora percepção geracional sobre carreira profissional. Então, o RH ele tem um grande desafio em conseguir reter pessoas com grandes capacidades de sucesso profissional, porque as expectativas das novas gerações eles vão ao encontro aos anseios das gerações anteriores. A gente tem a geração AX, a Y e a Z, que se tornou popular nos últimos anos. Então, a geração X ele tem a preocupação com o significado do trabalho para a sua vida, como ele construiu toda a sua carreira. Eles gostam geralmente do que fazem, percebem que o seu trabalho é importante para o sucesso da empresa. Eles conseguem encontrar um sentido para o seu trabalho, uma segurança, tranquilidade, porém uma grande parte deles já está aposentada, se aposentando. A gente vai ver que ele vai modificando esse cenário. Já a geração Y e o Z, eles estão mais relacionadas com motivações no trabalho, com as possibilidades de crescimento na carreira, também em conseguir novos conhecimentos, reconhecimentos de valor do seu trabalho. Talvez seja interessante analisar o impacto que a pandemia vai causar nas duas últimas gerações, a Y e a Z. Já a geração Y, ela está em plenos pulmões de trabalho, ela está inserida. Pessoas que estão na faixa de 30, 40 anos vivenciaram as mudanças da tecnologia, situações vivenciadas pela sociedade. Já a geração Z, que é a mais nova, são pessoas com 22 anos, que estão adentrando no mercado do trabalho e que vislumbram novas perspectivas de carreira. Essa geração Z ela está mais propensa a criar novos cargos, novas carreiras, desvinculando a ideia de conquistadas por meio de cursos formais ou mesmo empresas tradicionais. Não é tão comum a gente ver pessoas de 40 anos dizendo que sonha em ser um YouTube, um influenciador ou um gamer profissional. Na geração Z, isso é mais comum. Para o pessoal do RH, acaba sendo um grande desafio reter esses talentos da nova geração, instigar a buscar a educação continuada, fazer um ensino superior, é muito mais difícil para essa nova geração. Por isso que os novos cargos e posições empresariais podem surgir, como a gente vê que está surgindo, já é uma realidade. Consequentemente, os requisitos dos cargos também vão ser alterados, porque as novas gerações não buscam mais cargos tradicionais, como advogado, administrador, professor. É certo que a quantidade de profissionais com formações em cursos tradicionais vão ser reduzidos. A geração Z ele não se ajusta à ideia de posição hierárquica, por isso terão que modificar sua forma de trabalho, talvez oferecendo autonomia, formações com menor tempo. Hoje é comum as pessoas se desvincular da ideia de trabalhar apenas em uma empresa. As carreiras estão sendo estruturadas independentemente da organização. O propósito hoje está muito atrelado ao trabalho que eles executam,
As novas gerações acreditam que o trabalho é uma extensão de suas características particulares. Por isso que a tendência do RH está cada vez mais colocando informações na missão, propósito da empresa, diminuindo questões que se referem aos requisitos do cargo na divulgação das vagas. A gente percebe que as novas gerações não têm um vínculo tão forte com apenas uma empresa. Sim, a gente vai falando um pouco sobre a gestão de carreira de pessoas talentosas. O RH ele precisa estar atento aos potenciais talentos que estão interessados a fazer parte da empresa. Para isso, investir na educação corporativa dos líderes pode ser uma ótima ideia para que eles consigam identificar esses talentos. Sem esse olhar, a possibilidade de perder talentos é muito grande. O RH ele precisa potencializar os talentos das pessoas, continuar investindo em treinamentos e mentorias, talvez adotar retenção de talentos com aceleração de carreiras, com promoções. Se a pessoa talentosa ela perceber que há um desequilíbrio entre a sua capacidade de trabalho e a sua remuneração, é certo que ela vai pedir o desligamento e procurar outras oportunidades fora da empresa. As empresas precisam investir em mentorias, programas de educação profissionais, precisa ter um espaço para inovar, aprender, criar um círculo virtuoso e desejado, pessoas engajadas, comprometidas, passar uma ideia de pertencimento daquela pessoa à empresa. Hoje já temos várias organizações que optaram num sistema de gestão por habilidade, sistema horizontal de promoção nesse sentido de carreira. À medida que as pessoas vão sendo acrescidas novas funções, a remuneração vai se modificando. Claro que isso tudo depende do desempenho atingido e esperado pelo aquele profissional. Assim a gente vai falando dos modelos do plano de carreira. Então, rotatividade de pessoas costuma ter grandes gastos para as empresas. O RH acaba sendo impactado diretamente, tendo desperdício de tempo com contratações, demissões, treinamentos, muito desgastante e muito caro para a empresa. Então, para tentar reduzir essa rotatividade, o gestor de RH ele pode organizar um trabalho de plano de carreiras, uma nova estrutura, uma espécie de guia em relação dos papéis de cada pessoa, de suas responsabilidades, cargos, salários existentes dentro da organização. Assim, o plano de carreira ele acaba facilitando o trabalho, a conexão entre os objetivos individuais e, claro, os da empresa. Digamos que é uma ferramenta que ajuda no crescimento da empresa com as expectativas do desenvolvimento do colaborador. A empresa ela precisa enxergar o empregado como uma fonte de crescimento, pensar em investimento em estruturas de trabalho que permite a melhora do trabalho para conseguir cativar talentos. O plano de carreira, quando bem executado, ele oferece resultados positivos para a empresa e, claro, para o colaborador. Resulta em satisfação, bom desempenho. Dentro desses benefícios, o plano de carreira ele pode ter melhoria da cultura organizacional, retenção de clientes internos, melhoria, motivação, produtividade, aprimoramento das habilidades, por que não? E, claro, sentimentos de pertencimento. As vantagens são muitas, ativas, promoções internas feitas com auxílio do plano de carreira, indica que o colaborador ele conseguiu experiência, conhecimento na nova função, melhora a qualidade do trabalho ao ser reconhecido, acaba estreitando os laços entre empregador e empregado. Claro que você precisa deixar tudo bem claro que esse é um investimento com perspectivas de resultado a longo prazo. Algo que você vai investir hoje e amanhã já está tudo redondinho. Negócio bem fácil de ser aplicado. Apesar que existem diferentes planos de carreira que a empresa pode oferecer para o colaborador. E isso a gente vai trazendo e falando um pouco sobre carreiras em linha hierárquicas. Então, o modelo do plano de carreira ela consiste em estruturar cargos de estágio, assistente, analista, supervisor, coordenador, gerente, diretor, presidente,
você vê, são vários termos, vários níveis de evolução que uma pessoa pode ter dentro de sua carreira. Tem analista júnior, analista pleno, várias outras concepções para que você consiga avançar. Então, as carreiras com maior recompensa e responsabilidade geralmente estão nas funções gerenciais, porém limita os poderes de um profissional técnico, que tiver uma formação mais técnica e não superior. O RH, nessa implementação de carreira em nível Y de funcionário, então a gente vai abrir um pouco mais aqui a ideia da carreira em Y para a gente retomar e entender também. Muito conhecida como carreira paralela, ela leva o trabalhador em duas direções: aperfeiçoamento em sua área mais específica ou a gestão na área. Exemplo, o trabalhador for promovido, ele vai ser direcionado para o trabalho de natureza mais especializada ou caráter gerencial. Esses dois caminhos são interessantes, ou seja, ele permite que o trabalhador possa se especializar numa área técnica ou gerencial. À medida que o trabalhador evolui na carreira, ele tenta agregar novas competências, abrangendo áreas de trabalho, outras áreas de trabalho. A partir do seu desempenho nessa área, é que ele consegue seguir o ramo de especialista ou mesmo de supervisor. O nível de promoção de um técnico ou de um gestor na estrutura Y são acrescidos salários iguais, porém têm poderes similares. Eu vou trazer aqui uma imagem que vocês vão ver um pouco mais elas detalhada ali, o caminho administrativo e o caminho técnico, que aí a gente consegue entender um pouquinho. Esse exemplo, a gente consegue ver o pleno, a carreira em nível Y, a gente consegue perceber pelos níveis dos dois números. No nível 4, o profissional ele pode seguir uma supervisão de equipe para uma função de pesquisador pleno, porém esse trabalho de equiparação ele deve ser feito pelo RH. Então ele consegue com mais facilidade equiparar os níveis para essas duas áreas de atuação. Caso do nível 5, a carreira Y modifica um pouquinho. Agora a gente vai ver um pouco sobre a carreira W, vai ver um pouquinho mais do diferencial entre elas. Então ali na carreira Y, a gente viu que ela é muito conhecida pela carreira paralela e pode seguir pelos dois caminhos. Então a carreira pode seguir por W, que é conhecida como um tipo de plano de carreira de múltiplos caminhos. A gente vê o Y vai para 2 e o W já vai para 3 caminhos. Então, o profissional não se encaixa nem na função de gestor e nem na de técnico, seria Y. Na carreira W, traz uma terceira via que une essas funções de técnico com as de coordenação. Então, une as competências de gestão de especialistas técnicos, porém é preciso equiparar os cargos de funções similares, sempre respeitando a equidade das funções pelos níveis ocupacionais. Então, esse plano em W ele é muito utilizado em empresas, principalmente de tecnologia, aquelas que trabalham com projetos. Projetos podem ter diferentes demandas, ter uma equipe com habilidades técnicas e gerenciais pode facilitar muita coisa. Coisa mais que diferencia. No primeiro nível, os de início de carreira, como cargo de entrada, de operador, assistente, estagiário, não tem uma ramificação das funções. Proporciona ao trabalhador seguir um cargo de analista, voltado para a área de gestão ou mesmo técnico. Já o terceiro nível, as funções gerente, cargo destinado àquele que busca seguir a área administrativa, no cargo supervisor técnico na área técnica ou cargo de coordenador de projetos. Então assim o tipo de carreira fica bem definida em 3 áreas de atuação, como a do administrador, especialista, área técnica ou diretor de projeto. Então, salário inicial para cada cargo do mesmo nível, como gerente, supervisor técnico, coordenador de projetos, ele deve ser o mesmo, resumindo toda essa nossa abordagem. Assim, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos ver as tendências na gestão de cargos para a gente ver como funciona. Como a gente viu até aqui, o plano de carreira ele traz inúmeros benefícios tanto para a empresa como para o colaborador. Ele oferece oportunidade no caminho para todos, inclusive é um dos
benefícios do plano. Ele oferece oportunidades iguais a partir da promoção. Então, vimos que as ações diárias do colaborador que vão indicar a preparação para a promoção ou movimentação hierárquica. O RH ele pode incentivar o colaborador a elaborar seu plano de desenvolvimento individual, conhecido como PDI. Então, nessa elaboração, você pode visualizar ou tentar visualizar um planejamento de alinhar as necessidades da empresa com os colaboradores, identificar as competências que são necessárias, as demandas daquela empresa, elaborar uma estratégia de treinamento, desenvolver esse trabalhador para que ele seja mais produtivo. Por exemplo, uma empresa chamada Gap Plans Work, que é o GPTW, em 2020, ela afirmou que os conceitos de plano de carreira já é uma coisa ultrapassada, porque as transformações digitais eliminaram essa estabilidade de cargo das profissões. Defende que os cargos eles estão ficando cada vez mais voláteis, requisitos, papéis na empresa com frequência. Então, ao encontro dessa ideia, o RH passou a valorizar mais os aspectos comportamentais e competências das pessoas e habilidades específicas, e, claro, os conhecimentos técnicos. Então, a matéria dessa empresa ainda complementou com a tendência da gestão de carreira, junto com o autogerenciamento do colaborador. Então, a empresa ela deve incentivar os funcionários a buscar novas qualificações, ou seja, ser protagonista de sua carreira. Então, nesse sentido, o papel do RH ele fica por conta de apoiar por meio de mentoria, auxiliando na educação, indicando novos cursos, com a colaboração na divulgação e a rotação de cargos. Nessa capacidade de empreender, que é o nosso principal ativo como profissionais, devemos ser protagonistas, sempre buscar novas qualificações, novos entendimentos. Isso é muito importante para o nosso crescimento profissional, acaba trazendo novas oportunidades que podem surgir na empresa. Exemplo, a empresa 3M, que faz um planejamento de sucessão de posição senior todos os anos para os funcionários. Então isso acaba trazendo uma ideia de oportunidade e de crescimento dentro da empresa. Então, meu povo, assim a gente encerramos essa unidade 1. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Fui. Até mais.